E aí, galera, vamos para essa questão número 6, questãozinha bem interessante, bem crítica da UERJ, bem polêmica, porque afinal ela trata sobre epidemia. E ela foi uma questão que veio para criticar o governo Bolsonaro. A verdade é essa, porque quando você vê uma questão que pergunta sobre a reação do governo federal entre 2019 e 2022, quanto a epidemias, é para tratar sobre isso. Então vamos lá. Na virada de 1849 e 1850, o Brasil foi abalado pela chegada do devastador vírus da febre amarela, que avançou sem piedade sobre as grandes cidades do litoral. Navios que viajavam da Europa para o Uruguai e Argentina pararam de fazer escala no Brasil. Em abril de 50, no Rio, o senador e ministro do Império, Bernardo Pires de Vasconcelos, garantiu que a doença não era assim tão perigosa. Estou convencido de que isso tem apoderado a população do Rio de Janeiro um terror demasiado e que a epidemia não é tão danosa como se tem persuadido muitos. Talvez fosse mais conveniente que o governo não tivesse criado lazaretos, tais de isolamentos, e feito tanto escarcéu. 2 semanas após fazer discurso, o senador morreu de febre amarela. Adaptado de El País, bababá. Deixa eu pegar aqui a imagem original, que é interessante que tem a morte e tem o ministro do Império. Aí, febre amarela. Exime o seu ministro do Império. Estou-lhe muito agradecida. Já faça uma colheita de 80 a 100 por dia graças ao seu valioso auxílio. A fala do Bernardo Pereira. Ministro do Império. Exime seu febre amarela. É para mim bastante lisonjeiro e seu agradecimento. Mas observo-lhe que não deve esquecer dos meus aliados, a ilustríssima Câmara Municipal e a Junta de Higiene, que muito me coajuda nessa árdua tarefa. De não fazer nada. De ficar omisso, de ficar atuando de maneira fraca frente à doença e não tomar uma atitude sanitária. As epidemias de febre amarela assolaram diversos países e regiões ao longo do século XIX. No Brasil, como indicado no texto na charge, epidemias dessa doença ocorreram, por exemplo, em 50 e 76. Identificam a motivação dos dirigentes imperiais brasileiros para minimizar os danos causados à época pelas epidemias de febre amarela. Em seguida, tendo em vista da recente pandemia de Covid, apresente uma das ações do governo federal comparáveis ao pronunciamento do senador Vasconcelos. Então, entre as medidas dos dirigentes e tudo mais, a gente pode associar que havia desconhecimento da doença e havia um interesse de evitar a perda comercial e havia um interesse de amenizar os efeitos para dizer, não, tá tudo normal, uma doença como outra qualquer, e não havia medidas de combate eficaz, e não havia medidas significativas sanitárias. Então você tem um governo que acaba sendo relapso, que acaba sendo problemático. Aí ele pergunta, uma das ações que parece com o governo federal 19-22, governo Bolsonaro. Então você tem uma negligência de dizer que a Covid ela não é nada, é uma gripezinha. Você tem, a gente viveu isso, né? A gente viu o presidente falando, a Covid você combate com cloroquina, você usa remédio para combater a Covid, o remédio é a cloroquina. Você negou o uso de vacina, disse que vacina era problemática. Você criticou o governo de estaduais e falavam, vamos desenvolver a vacina. Não, não vai comprar vacina. Então, você teve um governo totalmente anti-ciência. Beleza? Uma questãozinha boa, questãozinha bem crítica, questãozinha maneira pra gente brincar nessa prova da UERJ. Valeu?